Então você está querendo utilizar esteroides anabolizantes para dar uma secada, para ajudar na perda de gordura? Eu tenho uma triste notícia para te dar. Nenhum esteroide anabolizante vai te ajudar realmente de forma significativa a perder gordura. E nesse vídeo a gente vai entender tudo sobre isso. Que apesar deles poderem ter um leve auxílio ali no processo de perda de gordura, isso não vale nem um pouco a pena. Seria realmente um tiro no pé fazer isso, tá? Vamos entender tudo isso então. Olha só. Primeiro ponto, antes de mais nada, é que os esteroides, eles não vão agir na célula de gordura. Não existe via direta, tá? Então, os esteroides, eles não agem na gordura, tá certo? Não é o mecanismo de ação principal dos esteroides anabólicos. Não existe via para que eles ajam lá na gordura e auxiliem no processo de emagrecimento, tá? Por isso que não são drogas que são utilizadas, recomendadas para obesidade, por exemplo, para realmente tratar o sobrepeso, tá? Para auxiliar nisso. Não só por isso também, não só por elas não terem, por eles não terem tanta eficácia no processo de perda de gordura, como também pelos riscos também, né? Que realmente vão ser muitos e vão tornar o uso dos esteroides para perda de gordura que seja realmente bem arriscados, tá? Apesar deles não serem também nem um pouco eficientes para perda de gordura, como eu falei. Não tem via de ação direta, né? Os efeitos dos esteroides vão ser no sentido de gerar anabolismo, tá? Como o próprio nome diz, esteroides anabólicos, tá? Que promovem anabolismo. Então, o efeito principal do esteroide é gerar anabolismo, tá? Então, de que forma que eles vão fazer isso? Por exemplo, se ligando lá no receptor androgênico no músculo esquelético, tá? Quando eles se ligam no receptor androgênico lá no músculo esquelético, eles vão fazer basicamente aí duas coisas que vão auxiliar no anabolismo, que é o aumento da síntese proteica muscular e a diminuição da degradação proteica muscular. Isso aqui vai fazer com que o balanço nitrogenado fique mais positivo. E isso é uma condição essencial para que haja anabolismo, ganho de massa muscular, tá? Então o esteroide ele vai agir nesse sentido. Ele vai agir com o mecanismo de ação principal dele, que é se ligar no receptor androgênico e promover anabolismo, tá? Não vai ter nenhuma ação na célula de gordura de forma direta, tá? Apesar de que a gente pode ter efeitos secundários que talvez poderiam auxiliar um pouquinho na questão da perda de gordura. Olha só, quando a gente vai olhar, por exemplo, estudos, né, que tentam utilizar ali esteroides em indivíduos obesos, né, o que se observa? A gente tem especificamente estudos aí mais com a oxandrolona, tá? Que é um esteroide anabolizante que pode sim auxiliar um pouco mais do que outros nesse processo de perda de gordura. Mas antes de mais nada, é importante dizer o seguinte: esses estudos que foram feitos aí com esses esteroides, com a oxandrolona e com outros esteroides em indivíduos obesos, testando a eficácia, né, para a perda de gordura, para o emagrecimento, eles são estudos aí com muitas limitações, né? São estudos com um baixo nível de evidência, tá? São estudos com baixo nível de evidência. Então, não dá para a gente extrapolar completamente os resultados desses estudos, tá? São estudos muito pequenos, com uma quantidade de participantes muito pequena também. Normalmente, nesses estudos, não se controla a dieta e tudo mais, até porque é bem complicado você controlar a dieta totalmente dos participantes do estudo, né? Se você permite que o participante do estudo vá para casa, por exemplo, se você não mantém ele ali hospedado em algum local, né, para controlar certinho a alimentação, se você permite que ele vá para casa, como alguns estudos fazem, e aí permite que o próprio participante do estudo controle a dieta ali através de um aplicativo de celular, por exemplo, acaba ficando bem complicado, né, porque esse indivíduo pode simplesmente errar, tá? Ele pode errar e não falar, não reportar, e aí, né? Abre um viés muito grande no estudo
quando acontece esse tipo de coisa. Então, primeira coisa é que não existe forte evidência mostrando efeito de nenhum esteroide significativo aí na perda de gordura. Mas a gente tem sim estudos com oxandrolona que mostram o quê? Que a oxandrolona ela tem certa eficácia em diminuir gordura visceral, tá? Então, olha só, ao contrário de outros esteroides, porque normalmente o que a gente observa nos efeitos de outros esteroides, tipo testosterona, nandrolona, é que esses esteroides eles aumentam gordura visceral, tá? Então os androgênios, o cortisol, por exemplo, eles tendem a aumentar a deposição de gordura visceral, tá? Gerando aí um aspecto mais pró-inflamatório no organismo, já que a gordura visceral ela é mais inflamatória do que a gordura subcutânea, tá? Gordura visceral é a gordura que fica entre os nossos órgãos. Não é essa gordura aqui que a gente tem na nossa pele, tá? Isso aqui é gordura subcutânea. Gordura visceral tá entre os órgãos lá, tá? E essa gordura ela é mais prejudicial, ela é mais pró-inflamatória. A maioria dos esteroides vai tender a aumentar essa gordura visceral. A oxandrolona não. Por incrível que pareça, alguns estudos mostraram que ela foi um dos únicos esteroides ali que conseguiu diminuir essa gordura visceral, tá? Então, isso talvez abriria um questionamento, né? Será que a oxandrolona ela teria um efeito direto na célula de gordura ali? Será que poderia ser um efeito direto? Isso não passa de uma hipótese, não passa de uma especulação. Não há de se afirmar nada justamente porque são estudos com muitas limitações, com um baixo nível de evidência. A gente nem sabe se esses resultados dá para extrapolar completamente, dá para levar em consideração. Precisaria de outros estudos realmente ali mostrando e confirmando isso para a gente poder ter uma noção disso, tá? Agora, também aí a oxandrolona, não só ela, mas outros esteroides, mostraram eficácia em diminuir gordura subcutânea também, né? Então, olha só, gordura visceral, praticamente só a oxandrolona que mostrou ali eficácia em reduzir, tá? Agora, tem estudos mostrando que a testosterona, que a nandrolona, que a oxandrolona podem ajudar na diminuição da gordura subcutânea, um pouquinho ali, né? Não é nada assim tão significativo. Isso pode se dever ao que, por exemplo? A efeitos secundários, como eu falei, né? Olha só, não existe via direta, como eu estava falando. Existir efeito direto de esteroide em célula de gordura é algo totalmente especulativo, beleza? Agora, efeitos secundários a gente sabe que pode ter, que pode auxiliar sim no processo de perda de gordura. Então, todos os esteroides, basicamente, eles vão fazer uma coisa que é o quê? O aumento da taxa metabólica basal, tá? Todo esteroide basicamente faz isso. Principalmente aí se você pegar a testosterona, é bem claro nos livros de fisiologia que quando você tem um aumento dos níveis de testosterona, a taxa metabólica basal, ela aumenta. Então você vai gastar mais calorias no seu dia para ficar parado ali, tá? Porque o seu metabolismo ele passa a gastar mais calorias. Isso é uma coisa muito significativa? Olha só, depende muito da dose, tá? Então não tem como falar, porque doses mais altas tendem a gerar um pouco mais disso, tá? Mas talvez tenha ali um limítrofe, né? Talvez não seja eterno isso aí, aumentando cada vez mais e cada vez mais aumentando o metabolismo. Talvez chegue uma hora que fique um pouco mais estável, mas realmente, indiscutivelmente, os esteroides eles aumentam a taxa metabólica basal. Isso é mais do que comprovado. Isso poderia ter, sim, um auxílio secundário ali no processo de perda de gordura, mas a grande questão é, será que vale a pena, né, você usar um esteroide anabolizante pensando em perda de gordura? Será que isso realmente é inteligente? Pensando ali custo-benefício, vale a pena? Então a grande questão de você usar esteroide com esse fim, não só é a questão de não ter via direta, que apesar de ter efeito secundário não é algo significativamente grande, que vai realmente ajudar bastante, né? Podem ter fármacos realmente muito mais efetivos nisso, até porque também a gente tem que pensar o seguinte, esteroide tende a aumentar o apetite, tá? Então tem vários mecanismos ali dos esteroides que podem gerar aumento do apetite. Então, apesar de você ter aumento da taxa metabólica basal, você vai aumentar o apetite também. Então, será que compensa? Será que vale a pena? Né? Pode ter fármacos ali para o tratamento da obesidade que vão
auxiliar bem na diminuição do apetite e às vezes vale muito mais a pena por conta disso aqui, ó, efeitos colaterais. Isso é o mais complicado quando a gente fala de uso de esteroides anabólicos em indivíduos com muita gordura corporal, né? Então, quanto mais gordura corporal o indivíduo tiver, mais vai ser a tendência dele ter efeitos colaterais dos esteroides anabolizantes. Por quê? Né? Primeiro ponto, na célula de gordura, a gente tem lá uma célula de gordura, beleza? O núcleo dela lá. O que a gente tem bastante nessa célula de gordura? Uma enzima que se chama aromatase, tá? Essa enzima, ela é muito presente no tecido adiposo, na gordura. A gente tem muito dessa enzima aromatase. E o que essa enzima faz? Ela vai converter testosterona em estradiol, tá? Em E2. Então, convertendo mais testosterona em estradiol, você vai ficar muito mais propício a ter efeitos colaterais, como, por exemplo, a ginecomastia, tá? Então, isso que acaba sendo o grande inconveniente de você falar de uso de esteroides em indivíduos com um alto percentual de gordura, com muita gordura corporal. Essa pessoa, se ela utilizar uma testosterona em doses suprafisiológicas, ela vai converter muito essa testosterona em estradiol, tá? Convertendo muito testosterona em estradiol, você vai ter esse tipo de efeito colateral aqui, ó. Você vai ter problema com ginecomastia, pode ter vários tipos de efeitos colaterais que ia tornar o uso bem complicado. E como se não bastasse, né, isso é até tranquilinho, pensando aqui, ó, no risco cardiovascular, tá? Sabe-se que os esteroides eles podem gerar condições que aumentam o risco cardiovascular. Então, se você pega o indivíduo que ele está com sobrepeso, obesidade, né? Ou então ele simplesmente está com percentual de gordura bem alto mesmo, ele quer usar esteroides para secar, né? Qual que é o grande problema? Os esteroides eles vão ter vários efeitos no sentido de aumentar o risco cardiovascular. Por exemplo, eles vão aumentar a pressão arterial, tá? Eles tendem a gerar mais aumento da pressão arterial, eles tendem a piorar mais o perfil lipídico, tá? Reduzindo o HDL e aumentando o LDL, né? Os colesteróis ali, tá? Então, os esteroides, de forma geral, eles têm vários mecanismos de ação que vão aumentar o risco de você desenvolver uma doença cardiovascular. E quando a gente olha para um indivíduo com sobrepeso, com obesidade, a gente observa justamente que ele já tende a ter uma pressão arterial mais aumentada, ele já tende a ter o perfil lipídico pior, tá? Então, se esse indivíduo ele está com uma pressão arterial alterada e ele vai lá e joga um monte de esteroide, primeiro ele vai aromatizar tudo esse esteroide, vai converter tudo em estradiol. O estradiol ele pode ter uma ação no sentido também de aumentar aí a pressão arterial, fazer com que haja uma piora desse aumento de pressão arterial, tá? Fazendo com que ela se eleve mais. Isso vai aumentar o risco de desenvolver doenças cardiovasculares, tá? Você pode ter ali uma piora mais ainda do perfil lipídico, tá? Uma piora mais significativa quando você utiliza esteroide em um indivíduo com sobrepeso, com obesidade, porque esse indivíduo justamente já tem um perfil lipídico pior, já tem o colesterol HDL mais baixo, o colesterol LDL mais aumentado, tá? Então, usou esteroide, você piora mais ainda o perfil lipídico e isso pode propiciar, por exemplo, para o surgimento de uma placa de ateroma na parede das artérias, né? Uma placa de gordura na parede das artérias, que a gente chama de aterosclerose, beleza? Então, essa que é a grande problemática quando a gente fala de uso de esteroides em indivíduos com muita gordura corporal. A questão de efeitos colaterais, aromatização, aumento do risco cardiovascular, né? Pode realmente ter muito mais efeitos deletérios à saúde do que se comparado com um indivíduo com um baixo percentual de gordura. Além do ponto da resposta anabólica, né? Porque aí você pode falar assim, aí você vai conversar com o cara, ele fala assim, ah não, pô, mas eu vou secar, mas eu vou usar o esteroide agora já, porque daí eu vou ganhando massa muscular junto, né? Mas qual que é o grande ponto aqui? A gente já viu que os esteroides, o principal efeito deles é o anabolismo, tá? Eles vão se ligar no receptor androgênico, vão aumentar a síntese proteica muscular, diminuir a degradação proteica muscular, e isso vai
aumentar o anabolismo, beleza? Esse aqui é o principal efeito dos esteroides anabólicos, né? Como o próprio nome diz, tá? Só que qual que é o problema? Quando a gente fala desse indivíduo que está com alto percentual de gordura, todo o metabolismo dele está muito prejudicado. Ele tem uma menor... Nossa, essa lousa aqui tá ficando uma bagunça, hein? Mas ele tem uma menor sensibilidade à insulina, tá? Ele tem mais inflamação. Então, vários pontos que vão estar prejudicados no metabolismo dele e que vão prejudicar o ganho de massa muscular. Já expliquei isso bem a fundo em outros vídeos aqui do meu canal, tá? O quanto que o prejuízo do metabolismo vai impactar no ganho de massa muscular. Então, o indivíduo ele tem menos sensibilidade à insulina. Então, a insulina ela vai ter menos ação no músculo, né? Porque ele está mais sensível, ele está menos sensível a ela. Ou seja, ela não vai estar conseguindo agir da forma mais otimizada no músculo, por exemplo, aumentando a síntese proteica, diminuindo a degradação proteica, que a insulina também faz isso aqui, né? Então, você já limita o ganho de massa muscular, o anabolismo, primeiro por conta disso, né? Por conta de você ter diminuição da sensibilidade à insulina, aumento de inflamação, tudo isso dificulta o ganho de massa muscular, dificulta a hipertrofia. E além disso também, né? Pensa só, o indivíduo ele está com alto percentual de gordura, ele precisa perder essa gordura. Então ele precisa comer menos, ele precisa ter uma ingestão calórica menor, né? E, beleza, ele pode utilizar o esteroide enquanto ele está ingerindo menos calorias, ok. Só que isso também vai limitar bastante o potencial anabólico do esteroide. Porque quando você come menos, você tende a aumentar a degradação proteica, tá? Então, se a degradação proteica aumenta, você diminui a diferença entre esses dois. Você diminui o balanço nitrogenado positivo, tá? O balanço nitrogenado é a diferença da síntese com a degradação. Então, para você ter ganho de massa muscular, ter anabolismo, você precisa de um balanço nitrogenado positivo, tá? O que é um balanço nitrogenado positivo? Síntese maior que a degradação, tá? Então, o próprio esteroide vai promover isso. O que promove isso também é ingerir mais calorias. E ingerir mais calorias também faz com que a degradação proteica, principalmente, diminua mais, né? E você consiga ter um balanço nitrogenado mais positivo. Agora, tá ingerindo menos calorias, o que vai acontecer? Degradação proteica vai aumentar. Você vai aumentar a degradação proteica, você diminui o balanço nitrogenado positivo. Então, você vai aproveitar menos o potencial anabólico do esteroide. Você vai queimar cartucho. Eu sempre costumo falar essa expressão, queimar cartucho, né? Porque você tá lá colocando um cartucho, né? Colocando um esteroide, mas você não tá aproveitando ele. Você vai queimar ele ali, né? Então, por isso que também não compensa, não vale a pena você falar de uso de esteroides em indivíduos com um percentual de gordura mais alto, por mais que ele fale, não, eu quero usar para mim ir ganhando massa muscular enquanto eu perco gordura. Na verdade, ele vai subaproveitar bastante o potencial anabólico desse esteroide. Ele não vai conseguir aproveitar nada desse potencial anabólico. Da mesma forma também que, assim como a ingestão calórica, eu estava falando, diminui a degradação, quer dizer, a diminuição da ingestão calórica aumenta a degradação proteica, a questão também de você ter menos sensibilidade à insulina, você vai tender a ter menos esses efeitos anabólicos aqui, de diminuição da degradação proteica e aumento da síntese proteica, tá? Então, qual que é o ponto aqui para a gente fechar, né? O ponto é, esteroide pode ajudar de forma secundária um pouco no processo de perda de gordura? Até pode, né? Não tem como negar isso. Seria realmente insanidade negar completamente isso, falar não vai ajudar em nada. Porque ele pode sim aumentar a taxa metabólica basal. Ele pode fazer isso, isso é um fato, ponto final. Agora, vale a pena? É um bom custo-benefício fazer isso? Aí já é outra história. Aí a gente já viu que realmente não vale nem um pouco a pena, né? Ia ser realmente um tiro no pé fazer isso. Então, nunca use esteroides visando perda de gordura, porque eles não são drogas para isso. São drogas para o ganho de massa muscular. Beleza? Então,
Se você curtiu esse vídeo, se aprendeu alguma coisa, conseguiu extrair algum conhecimento, deixa aí a sua curtida, tá? Comenta aí o que você achou. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí também nos comentários, que eu sempre tento estar respondendo todas, tá? Compartilhe esse vídeo com alguém que possa se beneficiar desse conhecimento e até um próximo vídeo.